Olá, olá, meu aluno Sote, minha aluna Sote. Vamos a uma aula bem legal, bem importante, a gente tratando de Enem, principalmente, né? Você tem aqui comigo função polinomial do primeiro grau. Sim, se eu defino o grau, ela é polinomial. Se for polinomial, você define o grau. Vem comigo, olho na tela, puxa lá. Função do primeiro grau ou afim. Sim, toda função do primeiro grau é afim, mas nem toda função afim é do primeiro grau. Nós temos aquelas funções afim não polinomiais do primeiro grau em que o coeficiente angular A é igual a zero. Se liga nessa dica importante do Marcão. Dada uma função de R em R, domínio todos reais para conta domínio todos reais, dada por f de x igual a x mais b, será uma função polinomial do primeiro grau para todo e qualquer a pertencente aos reais não nulos. Esse coeficiente líder, aquele azinho que tem nome ao coeficiente angular, não pode ser zero. Então, toda função afim em que o coeficiente angular é diferente de zero é uma função afim e polinomial do primeiro grau, beleza? Marcão, e o B? O B não tem restrição. O B pode ser qualquer valor pertencente aos reais. Exemplo, eu tenho a função dada por f de x, ou y em função da letra x, igual a menos 2x mais 10. Ela é uma função afim? Sim, porque eu posso falar para você o valor do coeficiente angular A, que é menos 2, e do B, que é o meu coeficiente linear, que vale 10. Não esqueça, coeficiente angular A, beleza? É a inclinação entre a reta e o eixo x no sentido anti-horário, que você descobre através da tangente desse ângulo no sentido anti-horário entre a reta que forma o gráfico da função primeiro grau e o eixo x no sentido anti-horário, que é a mesma coisa que a variação de y dividida pela variação de x, conhecendo-se dois pontos bem importantes, certo? E o coeficiente linear b é o ponto onde a função intercepta, é o intercepto, o ponto onde ela toca o eixo y, portanto, x você vale zero. Já é um ponto absurdamente importante para você, meu caro aluno Sote, minha aluna Sote. Então, eu sei que a minha função do primeiro grau toca o eixo y, o eixo das ordenadas, quando a abscissa x for igual a zero. E se você calcular comigo aqui a f de 0 igual a menos 2 vezes 0 mais 10, f de 0 é igual a 10 e 10 é o b, então a minha função do primeiro grau sempre interceptará o eixo y no coeficiente linear b. Então o ponto de coordenadas x0, yb, ponto que pertence ao eixo y, é onde a gente tem a função tocando o eixo das ordenadas no meu coeficiente linear. Extremamente importante, legal? Outro fato que você não pode esquecer é calcular a raiz ou zero da função. Se eu chamo de raiz ou zero da função, eu quero saber para que valor de x a minha função vai interceptar lá no ponto, no eixo x. Ou seja, qual é o ponto em que a função toca o eixo x? A gente chama de ponto que a função intercepta o eixo das abscissas, consequentemente, portanto, y você deve ser igual a zero. Ou seja, valor de x que faz com que a minha função y seja zerada. Por isso, raiz ou zero da função. Extremamente importante. Então, exemplo, nós temos aqui a função y ou f de x de forma genérica, dada por ax mais b com a diferente de zero. Eu quero saber a raiz ou zero dessa função. Eu pego a função que é ax mais b, que é o resultado de y, e a igualo a zero. Eu vou subtrair b a toda igualdade, vou dividir todo mundo por a, eu posso porque o a é diferente de zero, e eu encontro x igual a menos b sobre a. Toda e qualquer função do primeiro grau tem a sua raiz ou zero da função, sendo menos b sobre a. Então tem aqui um segundo ponto extremamente importante. E você sabe que por dois pontos passa uma única reta. O primeiro ponto é x0, yb, coeficiente linear. O meu segundo ponto é a raiz ou zero da função.
onde y vale zero e o x é menos b sobre a. Você não pode esquecer desses dois pontos. Toda e qualquer função polinomial do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta, intercepta o eixo x na raiz menos b sobre a e o eixo y no coeficiente linear b. Estamos prontos, então, para esboçar o gráfico de uma funçãozinha. Y ou f de x igual a 2x menos 6. Eu quero fazer uma tabelinha contigo, mas depois você dispensa ela. Eu quero que você abstraia uma ideia importante aqui. Eu tenho aqui coluna x, coluna y, domínios e as imagens. Eu quero que o domínio x, lá no meu plano cartesiano, seja igual a zero. E é proposital. Porque se x você vale zero, eu descubro um ponto que pertence ao eixo y. Legal? Então calcule a f de zero. Há necessidade? Não, meu aluno SOT, minha aluna SOT, você é fera. Está preparado e preparada? Quando x for zero, pertence ao eixo y, que é o meu coeficiente linear, que eu já sei que vale menos 6. Então, para x igual a zero, y você é igual a b menos 6. Então, vai lá no plano cartesiano e joga esse ponto. Quando a abscissa domínio for zero, a ordenada imagem é menos 6, que é o nosso coeficiente linear b. Beleza? Mas eu quero que o x seja 3, proposital. A intenção do Marcão com você aqui. Para x igual a 3, f de 3 é igual a 2 vezes 3, 6. 6 menos 6. Opa! A minha função foi zerada para x igual a 3. Então, 3 é a raiz ou zero da função. É o valor de x que tem y igual a zero. É um ponto que pertence ao eixo x, está lá. Quando x for 3, que é a raiz, menos b, menos com menos 6, 6, dividido por a, 2, é 3. Menos b sobre a é a raiz ou zero da função. É o valor de x que faz com que a minha função seja zerada, é ponto que pertence ao eixo das abscissas. E por 2 pontos, passa uma única reta. Eu quero que você entenda e você não decore matemática. Matemática se aprende e não se decora, legal? E aqui no SOT você aprende matemática. Olha que interessante. À medida que x aumenta, de 0 passa para 3, o y também aumenta, de menos 6 passa para 0. Aumenta x, aumenta y. Grandezas diretamente proporcionais, eu tenho ali uma reta crescente. E aí você aprendeu, é mais fácil de ensinar assim, né? Que quando o coeficiente angular A for positivo, eu estou diante de uma função crescente do primeiro grau, mas a tabelinha fala com você. Fala que à medida que x aumenta, y aumenta, diretamente proporcionais, a função será crescente do primeiro grau, representado graficamente por uma reta crescente. Legal? O fato do coeficiente angular ser positivo e a função ser crescente é consequência de x e y serem grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Agora vem, domínio dessa função. Gente, não falou nada? É uma função polinomial, o domínio são todos os reais. E a imagem é a projeção dessa reta de todos os infinitos pontos que obedecem a essa lei de formação para cima do eixo y. Como a reta é infinita, projetando todos os pontos para cima do eixo y, eu sempre encontrarei projeção, por isso que a imagem também são todos os reais. Importante, tá? Em outro exemplo aqui, a função dada por y, f de x, igual a menos 3x mais 12, eu já sei de uma coisa. Coeficiente angular negativo será uma função decrescente do primeiro grau. Vem tabelinha para você. Vamos embora. X, domínio, pode ser qualquer valor pertencente aos reais. Função polinomial, domínio sempre todos reais. Eu quero que x você seja lá no plano cartesiano. Eu quero que você seja zero. Ah, de novo, Marcão. Sim. Para x igual a zero, o y é igual a b, o meu coeficiente linear. Veja bem, eu estou buscando aqueles pontos específicos que me interessam, que vão me dar informações importantes ao longo da função. Beleza? Então, intercepta o eixo y lá no coeficiente linear b, x0, y igual a 12, que é o b. Intercepta o eixo x na raiz ou zero da função, que agora eu não vou clicar. Eu quero que você em casa
Ache comigo a raiz ao zero dessa função. É do primeiro grau? É menos b menos 12 sobre a menos 3 e menos 12 dividido por menos 3, a raiz é 4. Então 4 é o valor de x, que fará com que menos 3x mais 12 resulte em zero. Então acabo de descobrir o ponto onde ela intercepta o eixo x. Eu tenho meu domínio 4, imagem 0, abscissa 4, ordenada 0, e por 2 pontos uma única reta. E a tabela quer falar contigo? À medida que x aumenta, passa de 0 para 4, o y vai de 12 para 0. Aumenta x, diminui y, inversamente proporcionais, uma reta decrescente, isso eu já havia visto, pois o meu coeficiente angular A, ele é um cara negativo menor do que 0. Domínio continua sendo todos os reais, função polinomial, domínio são todos reais, e a imagem, consequentemente, também todos os reais. Beleza? Taxa de crescimento, taxa de decrescimento ou taxa de variação média. Eu estou me referindo ao coeficiente angular. Dá uma olhadinha, vem comigo, porque aqui vai aparecer uma matemática para você, hein? Exemplo, y igual a 2x mais 6. Eu quero que x seja 0. Para x igual a 0, y, você vale 6, coeficiente linear. Eu vou aumentar uma unidade em x. Eu quero que o x seja 1. Y igual a 2 vezes 1, 2 mais 6. Y, você vale 8. Eu quero que o x seja 2. Ó, o x eu estou aumentando de unidade em unidade. De 1 para 2, aumentei 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 6, 8. E eu já tenho aqui um padrão. Dá uma olhadinha na coluna x. X está aumentando de unidade em unidade, enquanto y varia de 2 em 2 unidades. Então, sem cálculo, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui o Marcão vai colocar x igual a 3, não calcule. Aqui vai dar y igual a quanto? Bora! Se está variando de uma em uma em x, y de 2 em 2, y aqui você vale 12. Extremamente importante. Dá uma olhadinha porque o Marcão vai caminhar, faz bem para a saúde, vamos lá, bora, vamos cuidar do corpo. A cada passo que eu ando em x, o y está variando 2 unidades. Aumenta mais uma unidade em x, y aumenta mais 2. Anda mais um passo em x, y varia 2. E como eu estou bem, estou com fôlego, me alimentei bem hoje, eu vou dar um soprão aqui nessa tela, olho na tela. Olha lá que legal, ó. Ó o 2 passeando, só com o soprão do Marcão. E olha onde ele para, minha gente. Você concorda que o quanto variou o y é uma taxa de crescimento, porque aumenta x, aumenta y, esse cara é o meu coeficiente angular. Então, a cada passo que eu ando em x, o quanto varia em y é o coeficiente angular, nesse caso, taxa de crescimento, mas se aumentasse x e y diminuísse, seria taxa de decrescimento. Você não tem noção de quantas questões você pode matar só na manha do aranha. Quando x for 0, a partir do momento em que x é 0, y vale 6, esse é o meu ponto de partida importante, legal? Então você marca lá o coeficiente linear 6 no eixo y, de 0 anda uma unidade, então y aumenta 2, eu já sei que o ponto 6, x0, y igual a 6, e x1, y igual a 8, são 2 pontos que obedecem essa lei de formação, eu já tenho o gráfico da minha função, beleza? Legal, vamos ver na prática com 2 questõezinhas. Primeira questão da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, bem top, diz lá. O gráfico abaixo mostra a variação da temperatura no interior de uma câmara frigorífica desde o instante em que foi ligada. Considere que essa variação seja linear. Opa! Vem aí uma função do primeiro grau nas primeiras 2 horas, beleza? Tá na mão aqui. Temos então aqui o gráfico, a temperatura em função do tempo, o tempo necessário para que a temperatura atinja menos 18 graus Celsius
é D e temos as alternativas. Farei essa questão de uma maneira e uma segunda questão de outra, só na manhã do Aranha. Essa usando definição. Bora lá? Aqui eu tenho a temperatura em função do tempo. Visivelmente você tem aqui uma funçãozinha do primeiro grau. Ele pede em que tempo a temperatura atinge menos 18 graus Celsius. É uma funçãozinha do primeiro grau, fala que tem comportamento linear no enunciado. Então a temperatura em função do tempo é igual ao coeficiente angular A vezes T, mais o coeficiente linear B. O linear está pronto para você. É o ponto onde a minha semirreta toca o eixo Y. Naquele ponto x vale 0, então o coeficiente linear é 24. Show de bola, é nossa. Agora o coeficiente angular tem a ver com a inclinação entre essa semirreta e o eixo do tempo no sentido anti-horário. Chamarei esse ângulo aqui de ângulo alfa. O que eu posso cobrir a respeito do ângulo alfa? Opa! Aparece aqui para você um triângulo retângulo, onde eu vou achar alguma coisa em relação ao ângulo beta. A tangente do ângulo beta. Mas lembrando que o que me interessa é o ângulo alfa, que é um ângulo obtuso, entre 90 graus e 180 graus, e o ângulo que pertence ao segundo quadrante tem a tangente negativa. Eu poderia ver de uma outra forma, é uma função decrescente do primeiro grau, então meu coeficiente angular tem que ser negativo. Coeficiente angular A vai ser menos a tangente do ângulo beta. E a tangente ao cateto oposto, a variação de y 24, pelo cateto adjacente, a variação de x, que é 48, menos 24, 48 avos, eu tenho coeficiente angular sendo menos meio. Então eu já montei a minha funçãozinha, temperatura em função do tempo é menos meio vezes tempo, mais 24. E ele pede exatamente qual é o tempo, depois de quanto tempo, a temperatura atinge menos 18 graus Celsius. Então, temperatura, menos 18, igual a menos meio vezes T mais 24, isolo T, menos 18, menos 24, menos 42, igual a menos meio vezes T, menos por menos dá mais, 42 vezes 2, o tempo de 84 minutos, afirma o tempo em minutos. É o gabarito da questãozinha. Alternativa letra B de bola. Mas tem uma segunda questão que a gente faz de forma bem mais rápida, bem mais tranquila. Dá uma olhadinha, também é da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Diz lá, o gráfico abaixo representa o consumo de bateria de um celular entre as 10 horas e as 16 horas de um determinado dia. Supondo que o consumo manteve o mesmo padrão até a bateria se esgotar, o mesmo padrão linear, a que horas o nível da bateria atingiu 10% e temos as alternativas. Essa questão, eu não quero que você monte a lei de formação. Assim como na anterior, eu também poderia ter feito da mesma forma que eu farei essa. Só na manhã do Aranha está aqui o nosso gráfico. Eu quero que você mate a questão brincando de a cada passo que você anda em X, quanto varia em Y. Variação no eixo X vai de 10 horas da manhã até as 16 horas da tarde, variou 6 horas, 6 unidades, beleza? Variação no eixo Y vai de 100% a 40%, variou 60%, 60 unidades. Show de bola? Massa! O que significa? Que eu ando 6 unidades na horizontal e varia 60 na vertical. Não, vamos andar sem pressa. A cada unidade que eu ando em X, a cada hora que passa aqui do dia, a minha bateria cai 10%. Essa é a ideia. Então, olha só como fica fácil a questão. É a taxa de decrescimento. O meu coeficiente angular é de menos 10%. Essa é a ideia. Então, a cada unidade que eu andar no eixo do tempo, a bateria cairá 10%. Ó que massa, ó. Vem matar aqui. Às 16 horas da tarde, eu tenho a bateria em 40% aqui, ó. Às 16 horas, a bateria está com 40%. Passa mais uma hora, ela cai 10%, está com 30%. Tudo bem? O nível de bateria. Cai, anda mais uma hora aqui, aumentou mais uma hora, passou uma hora.
às 18 horas, cai 10%, eu estou com 20% de bateria. Acrescento mais uma hora, ando mais uma unidade em X, a bateria cai mais 10%, ou seja, às 19 horas, a bateria está com 10%. E se eu continuasse, esse é o nosso gabarito. Então, às 19 horas da noite, a bateria atinge o nível de 10%. E se eu andasse mais uma hora? Estou aqui nas 19 horas, anda mais uma hora, às 20 horas, a bateria cairia mais 10%, ou seja, a bateria seria zerada. Ou seja, o celular tem ali a sua bateria finalizada, acabou a bateria às 20 horas da noite. Mas não é o que ele pergunta, a pergunta é a que horas do dia a bateria fica com 10% de nível. Às 19 horas, gabarito alternativa, letra B de bola. Espero que você tenha entendido. Uma aulinha bem importante, função polinomial do primeiro grau. Fique bem.